Olá, meus irmãos, meu saravá fraterno a todos. Eu sou Miguel Parra, falando aqui da Casa Espiritual de Umbanda, Caminho da Luz. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e aqui iremos trazer estudos e conhecimentos sobre a Umbanda. Então aproveita, já se inscreve no canal, não se esqueça de deixar o seu gostei ao final do vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e também para que eu possa sempre trazer conteúdos que de alguma forma irão agregar o seu conhecimento, seja você um bandista ou não. Então compartilha nas redes sociais, com seus amigos, familiares que com certeza irão gostar. Para entendermos então o que é a Umbanda, é necessário compreender o que está por trás do seu nome, entendermos a sua história e os seus fundamentos, buscando assim o entendimento da sua origem e de sua liturgia, principalmente o que ela significa e representa dentro da nossa sociedade. Então, falar de Umbanda, é claro, é falar de história, e falar de história é relembrar que a Umbanda é muito mais que uma religião, e sim a luta e a resistência de um povo que lutou para preservar e manter vivas todas as suas crenças e tradições, o qual o tempo e a sociedade os embranqueceu. E falar de Umbanda é desconstruir e descolonizar toda e qualquer tipo de referência e enegrecê-las. Então podemos ver aqui na etimologia o significado da palavra Umbanda ou Embanda. Ambas são oriundas da língua banto, o quimbundo vindo da Angola, e tem o significado de magia e a arte de curar. E também era conhecida a palavra Umbanda, que também tem esse significado de arte de curar ou o culto pelo qual o sacerdote curava, sendo que essa segunda palavra, Umbanda, quer dizer o além, onde moram os espíritos ou onde moram os ancestrais. A história então tem início a partir das rotas de escravidão que durante 3 séculos foram trazidos para o Brasil em torno de 3.300.000 a 8 milhões de pessoas, de meados do século XVI até 1850, que foi quando foi abolido o tráfico pela lei Eusébio de Queiroz. E nos navios eram trazidos aí em torno de 300 a 600 cativos por vez. E dentre eles, de 10 a 20% morriam durante a viagem, fazendo com que esses corpos eles eram descartados em alto mar. E um fato interessante é que isso acarretou uma certa mudança na cadeia alimentar dos tubarões locais, ou seja, eles seguiam esses navios para que quando os corpos eram jogados em alto mar. Então, as 4 principais rotas de navios negreiros que ligaram o continente africano ao Brasil foram as rotas de Guiné, de Minas, Angola e Moçambique. Então, a rota de Guiné, o destino dos prisioneiros dessa região, eles eram parte da região norte e nordeste do Brasil. Então essa rota teve menor impacto sobre a formação da população brasileira do que as outras rotas, pois essa necessidade de mão de obra nas Américas, ela ainda era pequena em relação às outras no primeiro século da colonização. Então os africanos embarcados da região de Minas, eles chegavam ao Brasil pelos portos do Maranhão e do Rio de Janeiro, e também alguns eram destinados a Salvador. Então esses portos eles foram abastecidos por essa rota até a primeira metade aí do século XIX. Já a rota de Angola foi responsável, né, por cerca de 40% dos 10 milhões de africanos trazidos para o Brasil. Então esses navios que partiam da costa dos atuais territórios do Congo e de Angola eram destinados principalmente aos portos de Recife, Salvador e Rio de Janeiro.
e que de lá, né, veio a maior parte dos africanos que entraram no Brasil, principalmente pelo Rio de Janeiro, na época aí no período colonial. Então a rota de Moçambique, ela já teve início aí no século XIX, início do século XIX, porque a Inglaterra, ela pressionou Portugal no sentido de acabar com o tráfico negreiro, e o que resultou aí nos tratados de 1810 entre os dois países. Então esses navios saíam principalmente dos portos de Lourenço Marques, em Moçambique, e se dirigiam ao Rio de Janeiro. Então, como podemos ver aí no mapa, os africanos que eram embarcados nesses portos, eles pertenciam aí uma diversidade aí, uma variedade de povos, e que no Brasil eram em torno aí de 18 a 27% da população africana no Rio de Janeiro durante o século XIX, que eram de origem de Moçambique. Então nem todos vinham da colônia portuguesa, mas de regiões próximas, né, regiões vizinhas, e o grupo linguístico marcante era o Banto. Então, com a chegada dos povos africanos ao Brasil, nós temos aí um registro histórico das primeiras influências afro-religiosas no Brasil, que posteriormente passou a ser afro-ameríndia, ou seja, é a fusão religiosa dos povos africanos com a questão religiosa, né, os cultos dos indígenas que já habitavam aqui o Brasil. Então nós temos aí o primeiro, que é a chamada Jurema Sagrada, que faz parte aí da família das acácias. Essa é uma planta de poder que também era usada, que era bastante consagrada na região do Egito, entre outros países aí também, como a Índia, países que fazem uso dessa planta, né, que é uma bebida heterogênea, né? Então com essa planta é feita a bebida heterogênea, que surge, né, da Jurema indígena com os jesuítas, surgindo assim então o catimbó, que depois veio absorver os traços banto e mais tarde os traços nagô. Então nós temos aí uma linha cronológica, por assim dizer, dos cultos afro-ameríndios até chegarmos na Umbanda nos dias atuais. Origem e significado dos elementos utilizados na Umbanda. Então nós temos aí um dos principais elementos de um terreiro de Umbanda, que é a tronqueira. Ou seja, a tronqueira era usada nas entradas das fazendas quando não havia nenhuma porteira. Então tronqueira é o que? É o que bloqueia a entrada, ou seja, era um pedaço de tronco que bloqueava a entrada da fazenda. Então, nos terreiros, a tronqueira ela tem o seu papel fundamental, por quê? Porque é onde está firmado, é onde fica o assentamento do Exu, né? Muitas vezes o Exu mentor da casa ou o Exu guardião daquela casa de Umbanda. Então, o papel dele é o que? É bloquear a entrada de energias negativas ou de espíritos, né, quiumbas que estejam acompanhando qualquer que seja a pessoa que está adentrando aquele terreiro. Então nós temos aí também o que? O assentamento. O que é o assentamento? É um local onde são colocados alguns dos elementos magísticos de um orixá com a finalidade de criar um ponto de defesa e descarga energética. O assentamento ele tem origem na época das senzalas, onde era feito pelos escravos, tá, com as imagens dos santos católicos em cima, ou seja, era feito o assentamento com um elemento do determinado orixá. Esse elemento ele era enterrado com os fundamentos do orixá e era coberto, e em cima era colocado a imagem de um determinado santo católico. Então, a quartinha também que é utilizado
ela se refere ao que? É um recipiente de barro onde era colocado, né, acondicionado aí o líquido sendo usado na maior parte dos assentamentos na obtenção do axé daquele determinado orixá. Então se despacha a água da quartinha e coloca-se uma nova água, né, depois ali de um determinado tempo, que com essa ação entende-se que o quê? Que a água ela se transmuta, ou seja, ela transmuta as energias daquele recipiente, trazendo o quê? Uma purificação, né, ao orixá, a, ao que rege um determinado médium de Umbanda. Temos aí também as guias e os fios de conta. Então, os primeiros colares que eram dedicados às divindades africanas, né, também chamados de ileques, eram confeccionados pelos nativos com penas de aves, semente, palha, caroço de fruta, dente, chifre de animais, muitas vezes também com pedras, ferro, né, outros elementos aí, búzios também e corais associados a outros materiais, tá? E quando os colonizadores europeus chegaram à África a partir aí do século XIV, eles levaram várias contas artesanais coloridas, que nós conhecemos hoje como miçangas, tá? E muitas dessas contas artesanais eram, foram incorporadas pelos africanos aos símbolos de suas divindades. A Umbanda passa a ter suas primeiras práticas aqui no Brasil dentro das senzalas, onde haviam reuniões dos povos escravos, né, que lá louvavam os seus deuses, né, que são os orixás, enquices e voduns, e que através desses cultos eram feitos danças e cânticos, né, eles incorporavam espíritos de seus ancestrais conhecidos como eguns, né? Então os negros passaram a associar as imagens dos santos católicos aos seus orixás a partir daí dos assentamentos que eram realizados e com forma também de burlar a opressão religiosa que eles sofriam naquela época. Então assim, para continuar a prática e difundir o culto às forças da natureza, então havia essa associação que deu-se o nome aí de sincretismo religioso. Então, além do culto das forças da natureza, eles cultuavam também os antepassados. E essa prática também difundia da religião naquela época, né? Eram os reis, rainhas, príncipes, né? Princesas e até gente comum trazida da África como escravos. Então, os espíritos desencarnados, né, que hoje por nós são conhecidos como pretos velhos, muitos dos quais optaram por traçar essa linha evolutiva, né, essa linha de evolução espiritual, através da prática do auxílio espiritual, né, aos que buscam e mantendo as características de sua última encarnação e incorporando em médiums nos terreiros de Umbanda. Então surge uma pergunta que é: quando ocorreu a primeira incorporação de um preto velho? A primeira incorporação ela ocorre dentro de uma mesa de catimbó, ou seja, dentro do culto de catimbó, aí no ano de 1830, né, através da médium Maria do Acais, ou Maria Índia também, como era conhecida, pelo espírito do preto velho, né, por nome de Pai Joaquim da Cruz. Então nós podemos ver aí na foto a casa onde morava Maria da Cais, né, onde ocorreu aí essa primeira incorporação do preto velho. E anos mais tarde, no ano de 1889, se apresenta, né, a um advento de uma entidade de nome Caboclo Curuguçu,
que quer dizer o grito do guardião, né, no idioma primitivo, em Engatu, né, no subúrbio de Costa Barros, no Rio de Janeiro. E que no ano seguinte, no ano de 1890, né, nós temos aí, aos 16 anos de idade em diante, um jovem de nome Nicanor. Então esse jovem ele sempre teve orgulho, né, de trabalhar com essas entidades, servir de canal mediúnico para duas entidades. Uma delas que é o pai Jacó e a outra o caboclo Cobra Coral. Então o espírito de nome Caboclo Curuguçu, manifestado através do jovem médium Nicanor, ele trazia naquela reunião aos presentes que ali estavam, né, uma mensagem que dizia mais ou menos assim: eu vim lá de Aruanda trazer a luz da Umbanda. Venho com o clarim de Ogum e anuncio que a Umbanda chegará. Sou um caboclo de Umbanda, venho do Cruzeiro do Sul. Sou o caboclo Curuguçu. Meu grito já ecoou, é a Umbanda que chegou. Meu grito ecoou e Pai Oxalá quem me mandou. Eu sou Curuguçu da corrente de Ogum, que aqui já chegou. Então, através dessa mensagem trazida por esse espírito, nós podemos entender que a Umbanda ela já estava sendo anunciada, né? Que ela estava sendo anunciada e que viria, né, ao plano material. Então, no ano seguinte, no ano de 1891, na cidade de Niterói, é quando nasce, né, o conhecido médium Zélio Fernandino de Moraes. Tá? E na região ali, né, já eram feitas sessões, né, promovidas, vamos dizer, entre aspas, a linha branca de Umbanda, que no município de Magé, também no Rio de Janeiro, um homem negro que ele dizia servir de canal mediúnico de um caboclo dito de Ogum de lei, né, promovendo a linha de santo, né, de Umbanda. Isso foi aí em torno de 1904. Então, nesse tempo, esse médium, né, esse homem, ele exercia o cargo de chefe do governo brasileiro, né, que era o presidente Rodrigues Alves. Então foi futuramente, né, anos mais tarde, em 15 de novembro de 1908, né, ocorriam muitas práticas, né, atos delituosos de incineração dos registros das ocorrências de natureza social, ou seja, os comprovantes culturais onde os negros escravos das nações africanas, né, eram queimados pelo baiano Rui Barbosa. Então, no momento de impasse por conta de sua candidatura, né, em paralelo, o que acontecia vinha em terra o espírito através do médium Zélio Fernandino de Moraes, o que nós conhecemos hoje como o Caboclo das Sete Encruzilhadas. E a partir de 1904 a 1908, nós podemos perceber aí que começa a ocorrer um certo embranquecimento dentro das práticas de Umbanda, né? Ou seja, um afastamento dos cultos aos orixás, inquices e dos uduns, né? As divindades africanas e de seus cultos originais, fazendo com que isso seja levado a colocar encarnados, né, em pedestais e fazendo com que se esquecesse, né, das ações primordiais dos guias e mentores espirituais. Tudo isso dentro do que? De um modelo kardecista e eurocêntrico, né? Então nós podemos perceber
isso nitidamente nessas duas imagens aí que nós vemos de Iemanjá. Uma é a imagem, podemos dizer assim, né, original do orixá Iemanjá, e a segunda imagem nós vemos aí ela já com uma determinada alteração por conta desse embranquecimento, ou seja, para que se seja mais aceitável, digamos assim, a imagem de um orixá, sendo ele branco. Então, decorrente ao crescimento expansivo dos fiéis umbandistas, o sistema investigatório da polícia, né, faz com que haja uma investigação intensa contra esse movimento umbandista no país. Então, faz com que sofram ataques realizados pela igreja, né, que eram procedentes das autoridades eclesiásticas. Então, essas perseguições, elas eram feitas sob o pretexto de que o culto dos ancestrais na Umbanda eram baseados em práticas de bruxaria, feitiçaria, magia negra, e que também estavam relacionados com os atos, né, subversivos, e que de alguma forma se dava cobertura a grupos comunistas, e que nada mais era uma pura infâmia dos policiais, né, nessa ocasião, para que se houvesse aí, né, o pagamento de propina. Tá? E no período do governo presidencial de Washington Luiz, de 1926 a 1930, houveram grandes conflitos contra o movimento de Umbanda. Então houveram retaliações, né, perseguições, como sempre houveram, né, e que constituía uma ameaça à crença religiosa de origem afro-ameríndia e da expansão dos fiéis umbandistas no Brasil. Todos os eventos que ocorreram, eles de alguma forma acabam coincidindo com a política de Getúlio Vargas aí no ano de 1930. Então esse regime autoritário, ele vem se consolidar no ano de 1937 com a criação, né, de um Estado novo, tendo aí um perfil, né, e características fascistas. Então todos os dirigentes das primeiras tendas de Umbanda, né, tendo aí a defesa dos direitos constitucionais da organização, acabaram cedendo à pressão do governo e às exigências e puseram em suas paredes, né, dos terreiros a foto do chefe de governo, que no caso era Getúlio Vargas. Então, em 1934 é quando é criada a legislação específica, né, que enquadrava o culto dos ancestrais índios e negros, né, os diversos cultos de nação africana, dos afrodescendentes, espíritas e outros credos, sob o pretexto do uso de bebida alcoólica, drogas, jogos de azar e até mesmo a prostituição de usuários no Departamento Policial do Rio de Janeiro. E é quando, em 1935, é retomado o culto e a louvação aos orixás com o surgimento da Umbanda Molocô, que traz aí, né, raiz ameríndia, né, que vem com muita força dentro da Umbanda devido às ciências de caboclo, né, que é um dos seus pilares fundamentais, né? Então isso já é datado historicamente aí nos jornais da época. Então é quando Zélio Fernandino de Moraes ele vai até o Nordeste e conhece os cultos voltados à pagelança, ao catimbó, ao tereco, né, ao tambor mulato. Mas só que, infelizmente, isso é um fato que foi subtraído do histórico da Umbanda, né? E no decorrer dos anos, né, devido ao embranquecimento da Umbanda, as casas de Umbanda, né, fossem elas
dirigidas, né, guiadas por Zélio ou por sua irmã, não se louvavam, né, não eram louvados e muito menos se cultuava orixá e Exu, apenas caboclos, pretos velhos e os santos católicos, os quais, né, tinham grande força. Eu espero que todos tenham gostado. Aproveitem, nos acompanhem e nos sigam em nossas redes sociais. E até o nosso próximo estudo. Eu Saravá fraterno a todos. Mojubá Axé.